Olá, turma. Vamos iniciar mais uma disciplina, né? Agora na área, outro estágio, mas na área, né, não escolar, a atuação do pedagogo em ambiente não escolar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa atuação dele nas empresas. Deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. Só um pouquinho, só um minutinho. Deixa eu aumentar aqui para facilitar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o pedagogo empresarial, né? Que vem ser esse profissional, onde ele atua, o que é que ele faz dentro de uma empresa. O papel do pedagogo empresarial. O pedagogo geralmente atua no departamento de recursos humanos. Então, ele vai trabalhar mais ou menos desenvolvendo treinamentos, né? Fazendo essas formações com os servidores dessas empresas, seja ela qual for. No recrutamento e seleção, então ele vai estar participando também quando tiver uma entrevista de emprego, por exemplo, ou durante a própria entrevista de emprego, quando reúne aquelas pessoas que estão tentando ingressar na empresa para fazer algumas formações, até mesmo algumas dinâmicas para ver como é o desenvolvimento dessas pessoas. Projeto de integração, então, reunir os servidores daquela empresa e desenvolver projetos que possam integrar, manter esses servidores mais unidos, qual seria a palavra que eu usaria para vocês? Além de unidos, manter eles mais sintonizados, com o mesmo pensamento, com o mesmo viés, com o mesmo objetivo dentro da empresa. No gerenciamento de projetos sociais. Ele também ajuda nesse desenvolvimento desses projetos sociais que muitas empresas mantêm, que ajudam também na questão de diminuição desses pagamentos de impostos. Então, muitas empresas hoje em dia investem nessa questão dos projetos sociais, das doações, entendeu? Da ajuda para pessoas que não têm tanta condição financeira, porque isso ajuda um pouquinho na dedução dos impostos. Então, o papel do pedagogo organizacional. Esse organizacional pode ser a mesma coisa de empresarial, tá ok? Então, ele vai fazer o planejamento no RH, desempenho, avaliação, plano de sucesso, planejamento da carreira, gestão de talentos, desenvolvimento de lideranças, conhecimento, recompensa, educação corporativa. Então, ele vai qualificar profissionais para atuarem no âmbito empresarial, visando os processos de planejamento, capacitação, educação corporativa, atualização e desenvolvimento de competências. Isso é o foco da pedagogia organizacional. Então, ele vai trabalhar junto com esses servidores que estão lá nas empresas, fazendo com que os mesmos tenham uma visão melhor, com que os mesmos tenham uma visão de quê? De crescimento, de desenvolvimento dentro da própria empresa. Porque tem aquelas pessoas que começam a trabalhar e estagnam. Por exemplo, eu entrei numa empresa e eu sou uma SG, uma zeladora. Vocês sabem que o processo empresarial ele é diferenciado. Você pode se desenvolver, você pode crescer dentro de uma empresa privada. Mas tem pessoas que entram na empresa com aquela mentalidade que eles jamais vão crescer. Então, o pedagogo organizacional, o pedagogo empresarial, também pode trabalhar dentro desse âmbito. Mostrar para aquele servidor, dentro das formações, que ele tem total possibilidade de desenvolvimento dentro da empresa, que ele tem total possibilidade de crescimento dentro da empresa. A atuação do pedagogo empresarial pode ser como analista, consultor e assessor na área de gestão de pessoas. O pedagogo na empresa produz e difunde o conhecimento, exercendo o seu papel de educador. Olha aí, embora eu não esteja atuando dentro de uma escola, eu sou educador. Por quê? Porque eu trabalho com formações. Eu vou formar, eu vou orientar.
A pedagogia empresarial procura oferecer uma aprendizagem significativa e o aperfeiçoamento do capital intelectual para a aquisição de novas competências que atendam ao mercado de trabalho. Então, é como eu disse anteriormente, eu tenho um grupo de pessoas que trabalham para uma empresa e eu vou estar dando essas formações. E isso vai depender de como a empresa necessita delas. Mensalmente, tá? A cada 3 meses, a cada 120 dias. Isso vai ficar a critério da empresa, tá? O foco é o quê? É fazer com que o servidor se sinta bem dentro da empresa e que ele veja que ele tem, sim, possibilidade de crescimento, de desenvolvimento dentro da mesma. O pedagogo empresarial, por meio das ações educativas, é capaz de transformar, modificar, renovar o ambiente organizacional, utilizando métodos e recursos para inovar e humanizar a empresa. Então, é o quê? É deixar a empresa, de certa forma, mais leve, para que o servidor que trabalha lá não tenha aquela impressão daquela questão do receio, do medo. Eu não vou falar porque eu tenho medo, eu não vou pedir porque eu tenho medo, eu tenho que ser sempre aquilo e eu nunca vou mudar. Então, esse é um dos focos também do pedagogo empresarial, mostrar que a empresa não é só aquela redoma de vidro inacessível, mas sim que é um espaço acessível, onde você pode ouvir aquelas pessoas que trabalham, onde você pode dialogar, trocar conhecimentos com aquelas pessoas que trabalham. É muito chato, é muito constrangedor você trabalhar em empresas que lhe impõem a forma de trabalhar, que não aceita a sua opinião, que não aceita o seu pensamento. Então, o pedagogo ele vai ser aquele que vai fazer aquele intermédio, né, entre os demais setores daquela empresa, seja ela qual for. Os projetos pedagógicos nas empresas devem modificar o cotidiano na prática educativa corporativa. Então, é como eu disse anteriormente, nós focamos num projeto dentro da empresa, tá? Quando a gente fala educacional, não é porque vai ser um projeto voltado para a educação, especificamente não, mas vai ser um projeto onde eu vou vislumbrar, por exemplo, um projeto de qualificação para os meus servidores. Eu tenho servidores, por exemplo, volto para a questão dos ESGs, que só tem formação em nível fundamental. Vamos trabalhar com foco de matricular esses servidores no EJA, para o ensino médio, ou até mesmo trazer o EJA para dentro da empresa, que isso também pode acontecer. Essa também pode ser uma função desse pedagogo empresarial, tá? Tá trabalhando isso com foco em quê? Em que aqueles servidores possam estar se desenvolvendo, tá? Eu tenho um agente administrativo na minha empresa que só tem um nível médio. Eu posso fechar uma parceria com uma instituição de ensino superior, tá? Solicitar um desconto e focar nesse meu servidor para que ele tenha uma qualificação melhor. Então, são viés dentro de projetos pedagógicos. O papel do pedagogo empresarial nesse contexto é atuar como mediador e articulador de ações educacionais na organização por meio de um processo contínuo de mudanças de gestão do conhecimento. Articular e mediar processos de mudança exige novas posturas e novos valores, características fundamentais para a empresa que pretende manter-se ativa e competitiva no mercado. Então, aquela empresa que quer permanecer crescendo, ascendendo, ela tem sim que contratar esse profissional para quê? Para que ele possa ser um articulador, para que ele possa ser um formador, para que ele possa ser aquele que vai abrir a mente dos seus servidores, tirar eles daquele estado de habitolação, tirar eles daquele estado de estagnação, mostrar para eles que eles têm possibilidades de crescimento, que eles podem se desenvolver, que eles têm que sair daquele mundinho, daquele comodismo. Essas formações que esses pedagogos vão dar também são formações de projetos de vida, onde a pessoa pode ver que ela tem ascensão, que ela pode se desenvolver, que ela pode ter uma vida melhor. O pedagogo empresarial e os recursos humanos. Então, nós temos aqui, ó, informação e conhecimento. Então, esse pedagogo vai estar fazendo essas formações, transmitindo isso, com foco em quê? Também nos clientes, porque quem trabalha em uma empresa, o foco é o cliente, o bom atendimento, as boas práticas com os seus clientes, até para que os clientes possam retornar, o foco do trabalho humano com as pessoas, o atendimento com essas pessoas, a forma do trato que você pode ter com as pessoas, estratégias e planos, a questão da liderança. Todo mundo pode ser um líder,
dentro da área que ele está desenvolvendo na sua empresa, os processos que vão ocorrendo no decorrer da vida desse servidor dentro da empresa, a própria sociedade, porque a gente sabe que a empresa não está ali isolada dentro de uma bolha, e tudo com foco em resultados, que seriam o quê? Resultados positivos. Planejar, facilitar e avaliar a aprendizagem. De acordo com Santos, a atuação do pedagogo empresarial, por se tratar de uma área educativa, tendo como referência a elaboração de programas instrucionais instrucionais ou diretrizes didáticas. Então, aquele pedagogo, quando ele se reúne com os funcionários de uma empresa, ele vai ouvi-los, ele vai articular um plano que seja melhor para aquele servidor. Então, é trabalhar enxergando o conjunto, tá? Não o individualismo. Quando eu trabalho enxergando o conjunto, ouvindo o conjunto, eu posso traçar estratégias que irá contemplar o quê? A todos, não só ao chefe, que muitas vezes se enxerga assim, o foco é o dono da empresa, o foco é o gerente, o foco é o chefe. Não, é claro que existe a hierarquia nas empresas, mas o fato da hierarquia não tira os direitos dos demais servidores. Planejar, facilitar e avaliar a aprendizagem. Pode ser resumida em 3 competências básicas: planejar a aprendizagem, facilitar a aprendizagem e avaliar a aprendizagem. Então, aqui nós temos a visão e estratégia. Nós temos o foco financeiro, né, para ter sucesso financeiro, como nós devemos aprender para os nossos investimentos, como é que a gente deve se desenvolver para que as empresas realmente tenham lucro. Uma empresa só vai ter lucro, gente, de verdade, só vai ter sucesso financeiro quando seus servidores, eles trabalham felizes. Quando eles estão ali com comprometimento, tendo vontade o quê? Que sua empresa cresça. Processos internos de negócio para satisfazer os clientes, quais processos devemos nos sobressair. Então, eu só vou ter recurso financeiro, eu só vou ter um recebimento financeiro dentro da minha empresa bom se eu trato bem meus clientes. Se meus clientes não são bem tratados, eles não vão querer retornar, tá? Uma pessoa que é bem tratada em uma loja, ela fala para 1, 2, 3 pessoas, mas uma pessoa que é maltratada dentro de uma loja, a probabilidade dela falar para 10, 20 é muito maior. Aprendizado e conhecimento para alcançar a nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir. Então, é o que eu disse anteriormente, é não permitir que aquele servidor estagne, que ele pare no tempo. O servidor ele tem que começar a pensar assim, eu hoje sou um SG, ou eu hoje sou agente administrativo, mas eu posso chegar a ser um gerente. E isso quem vai colocar na mente dele, muitas vezes, é o pedagogo empresarial. O foco no cliente, né, que é alcançar a nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes. Então, como é que eu quero ser visto pelo meu cliente? Isso pode ser um questionamento feito pelo pedagogo durante uma formação dele. E aí, como é que vocês querem ser vistos pelos clientes de vocês? Como um servidor chato, como um servidor mal educado, ou como um servidor que trata bem, que tem aquele cuidado, que enxerga as pessoas da mesma forma, não faz diferença de quem tem mais dinheiro e de quem tem menos. Então, tudo isso tem que ser trabalhado com quem faz parte de uma empresa, para que eles tenham uma mentalidade, né, de que a empresa é um conjunto, mas se um não está bem, o conjunto todo não vai funcionar. Criatividade e inovação. A criatividade e a inovação passaram a andar de mãos dadas com a qualidade, o desenvolvimento das pessoas e as diversas áreas que compõem a organização das empresas. Vamos lá, qualidade, tá? Criatividade, inovação. Se eu não tenho criatividade dentro da minha empresa, se eu não ofereço um serviço de qualidade, consequentemente, vão falar mal da minha empresa e não vão querer comprar na minha empresa, não vão querer voltar na minha empresa. Então, isso tem que ser trabalhado, tem que ser colocado na mente dessas pessoas que estão lá e trabalham nessas empresas. O pedagogo empresarial precisa atuar como agente indagador e tem por obrigação questionar procedimentos, programas, treinamentos e etc. Ele deve estar sempre disposto a aprender e a ouvir. Então, o pedagogo empresarial, ele tem que ter ele tem que ouvir o servidor. Isso é fato,
Se ele não tem paciência para ouvir, ele não vai desenvolver um bom trabalho. Essa prática pedagógica na empresa fundamenta-se na cooperação entre o pedagogo e os demais profissionais para juntos construírem novos saberes e um novo desenho da realidade. Então, mostrar para esses servidores, tá, que tudo pode se modificar. A gente não vive num mundo estagnado. O mundo ele está sempre em constante mudança. A gente fala muito isso dentro do âmbito educacional, mas isso também acontece dentro do âmbito empresarial. Se a minha empresa não se qualifica, se a minha empresa não acompanha as mudanças, consequentemente, a minha empresa vai ficar estagnada. Então, em vez de eu procurar aquela empresa atrasada, eu vou procurar uma empresa que não esteja atrasada. Eu espero que tenha ficado claro, eu trouxe um textinho aqui no final. Aquele que toma a realidade dela faz um sonho é poeta, um artista. Artista e poeta será também aquele que do sonho faz realidade. Então, isso aqui é uma citação de Malbatá, tá? Então, para que a gente possa tornar as coisas realidade, a gente tem que sonhar. Mas a gente tem que tentar também concretizar o sonho. Não é só, eu sonhei que um dia eu vou ser isso. Mas eu tenho que tentar concretizar. Eu tenho que buscar concretizar. Se eu não buscar, ele não vai se tornar realidade sozinho, do nada. Para finalizar, uma atividadezinha que é: indique como é o trabalho desenvolvido por um pedagogo dentro de uma empresa. Então, vocês vão colocar lá no ambiente que tipos de trabalho um pedagogo empresarial pode estar desenvolvendo dentro de uma empresa, tá? O que é que ele pode fazer dentro de uma empresa? Então, finaliza a nossa aula aqui. Um abraço e até a próxima.